E eu já abro esta edição de hoje com a notícia que todos nós esperávamos. A prisão do suspeito de ter matado a professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, que foi encontrada morta debaixo de um viaduto em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo. Está todo mundo acompanhando esse caso. A polícia prendeu na tarde de hoje Matheus França Campos, de 32 anos, filho da professora. Ele estava na casa do pai. Matheus é o principal suspeito de ter matado a própria mãe. Agora há pouco, a Polícia Civil deu uma coletiva de imprensa para repassar as informações da investigação e a principal pergunta neste momento é a motivação. Por isso, a delegada Ana Paula Rodrigues de Oliveira respondeu a esse questionamento. Teria sido aí discussões, que teriam uma discussão acalorada nesse dia, na verdade no dia 18, que foi na sexta-feira. Foi quando houve uma discussão acalorada entre eles por questões financeiras, já que ele se encontrava com muitas dívidas e, em razão disso, ele afirma que estava atordoado com tudo isso, participava de jogos na internet, de apostas. Então, assim, são questões que levaram a um colapso financeiro dele. E esse colapso estaria causando aí diversas discussões entre eles e ele alega que teve um surto no momento e esse surto, em decorrência do que evoluiu a discussão, ele acabou ocasionando. Como eu disse a vocês, ele estava na casa do pai, então a polícia chegou até lá. E fica um questionamento também, acho que você de casa vai concordar comigo, que nesse momento, quando a gente já pensa que o suspeito foi preso, a gente quer saber qual foi a reação dele. Um rapaz de 32 anos que matou a própria mãe e que ainda registrou na polícia o desaparecimento dela. Vamos ver o que a delegada fala, se ele reagiu ou não a essa prisão. Toda prisão, quando ela caciona, tem um pouco de tensão, no momento da prisão. Foi uma prisão tranquila, tá? Ele, em momento nenhum, ele reagiu, em momento nenhum. A família ficou um pouco ainda desorientada, porque penso eu, uma questão pessoal, os familiares não estavam acreditando naquela prisão, que até então ele era até um contribuinte para a investigação, E aí tem uma tensão inicial, que é padrão da atividade policial, sem grandes problemas. Efetuamos a prisão, ele não resistiu, veio com a gente, esperou o momento de busca, veio para cá, e assim que ele chegou, ele se predispôs a contar a verdade, por isso espontânea vontade, e isso pode ser um arrependimento, mas eu não consigo afirmar psicologicamente se seria. E fica qual mais outro questionamento, São tantos. O perfil. Quem seria o Matheus França, o filho da professora? Pois é, Matheus França Campos, de 32 anos, que foi preso aí pela polícia, como a gente acabou de ver. Ele era um rapaz muito bem apessoado, que nas redes sociais transmitia ali uma vida até bem confortável, com viagens, cuida do corpo, tem um estilo de vida muito tranquilo, muito até confortável demais. Então, a gente separou alguns trechos, inclusive, das redes sociais dele para vocês conseguirem acompanhar aí de casa. A rede social do Matheus mostra realmente ali um pouquinho desse estilo de vida dele. Foi ele quem procurou a polícia para registrar o desaparecimento da mãe na sexta-feira da semana passada. Ele, inclusive, contou que havia visto ela de pijama em casa antes dela viajar para a Serra do Cipó. O Matheus ainda, durante o velório e em várias conversas com a imprensa, ele chega a citar, ele se mostra, ele aparece extremamente triste, devastado. Vou pedir o pessoal da nossa direção para colocar as imagens do velório para a gente. Tem uma imagem em específico que ficou muito, mas muito atônito. A gente fica um pouquinho perplexo com essa imagem, que é justamente ele, chegando, ele chega no velório, tem imagens dele chorando. Todas as vezes que as produções, a nossa produção ou a produção do Estado de Minas entrava em contato com ele sempre estava devastado, triste, chorando copiosamente, desesperado por ter perdido a mãe, como se ele realmente não soubesse de nada. Inclusive, em uma rede social, o Matheus fez aí uma declaração que a gente pode até chamar de bastante tocante, emocionante para a mãe dele, Em um trecho, ele cita: "Hoje, meu mundo está mais triste, mais vazio, sufocante, mas dentro de mim, mãe, você continua viva." Fecha aspas. Como? Aí eu te pergunto, Como que uma pessoa que mata a própria mãe tem condições ainda de escrever tudo isso? Enfim, eu repito, pessoal, esse homem de 32 anos, nas redes sociais, postava fotos
cuidando do corpo, viajando, fotos com a mãe. Ele, que segundo vizinhos e familiares, tinha uma relação maravilhosa, de muito amor, carinho com ela. Ele é o principal suspeito de matar a Soraya. E é réu confesso. Uma mulher que era professora e que recebeu milhares de homenagens por ter sido uma pessoa tão maravilhosa. Teve a vida ceifada pelo próprio filho. Um outro ponto importante é como Soraya foi morta. Porque no domingo pela manhã, a polícia foi acionada depois que um pedestre viu um corpo embaixo de um viaduto. Como eu disse a vocês, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo ele foi encontrado parcialmente enrolado em um lençol branco e com sinais de violência. Segundo a polícia, no dia, a professora estava vestida apenas com uma blusa cinza, que aí, de acordo com as investigações, era do pijama dela. Foi identificado ainda que ela tinha queimaduras nas partes internas da coxa, além de manchas de sangue, o que poderia indicar violência sexual. Mas essa violência, pessoal, já foi descartada. Não houve violência sexual, segundo a polícia. O delegado também explica como que ela foi morta. Sim, ele afirma, né, que foi dentro de casa. Como eu disse, a gente ainda não tem a causa-morte, a necrópsia não está concluída, então não temos, né, isso de forma materializada tecnicamente. Ele informa que quando as discussões avançaram ali e eles se levantaram e um foi ali, né, em direção ao outro, ele acabou realizando o enforcamento. O que as investigações avançaram até o momento não tem nada que indique nenhum tipo de violência sexual, nada nesse sentido. Só que acontece que a gente tem que levar em consideração que o corpo dela ficou de sexta-feira até domingo num local lá aberto, né, a tudo e tudo mais, mas os laudos que a gente tem até o momento nada indica violência sexual. Uma morte que foi brutal, cruel, logicamente que pegou todo mundo de surpresa. E dos muitos depoimentos que nós da imprensa ouvimos, em todos, ninguém jamais parecia ter pensado que o filho poderia ter sido o autor. Até porque o relato de todos era de que a relação dos dois, mais uma vez, gente, era linda. Que era uma relação de muito carinho, de muita parceria. Eles viajavam, saíam, curtiam shows juntos. Vamos ouvir a tia que conversou com a repórter Etel Correia no dia seguinte que acharam o corpo e logo depois um depoimento do pai da professora no dia do velório falando sobre a violência. Família super, ultra, mega juntas. Você, que é amiga dela há muitos anos, você suspeita de alguma coisa? Ela tinha falado alguma coisa a alguém, algum desafeto? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E dentro dessa violência toda a gente percebe que o Brasil está ficando muito perigoso. A fala do pai da Soraya foi: a gente percebe que o país está ficando muito perigoso. Só que acho que ele jamais imaginou que esse perigo estava do lado, que era o próprio neto, filho da Soraya. O Matheus, ainda segundo a polícia, confessou o crime e ainda disse que não houve cúmplices. Para a proteção das diligências que estão sendo realizadas, o resguardo de tudo aquilo que tem sido feito, fez-se necessária a prisão neste momento e, inclusive, né, ele confessou os fatos nessa ocasião. Ele agiu sozinho, não tem aí nenhuma outra pessoa envolvida nessa cena até o momento. E teria sido aí discussões, né, que teriam uma discussão acalorada nesse dia, na verdade no dia 18, né, que foi na sexta-feira. Foi quando houve uma discussão acalorada entre eles por questões financeiras, já que ele se encontrava com muitas dívidas e, em razão disso, ele afirma que estava atordoado com tudo isso, participava de jogos na internet, né, de apostas. Então, assim, são questões que levaram a um colapso financeiro dele. E esse colapso estaria causando aí diversas discussões entre eles e ele alega que teve um surto no momento e esse surto, em decorrência do que evoluiu a discussão, ele acabou ocasionando. Pois é, e a gente ainda, segundo a própria coletiva da Polícia Civil, a gente questionou se esse crime havia sido premeditado, porque é um crime que, querendo ou não, como chocou muito, a gente fica com esse questionamento. Será que foi realmente premeditado ou será que foi esse surto, como a delegada acabou de nos contar? Eu vou perguntar, pessoal, a gente tem essa sonora do delegado que fala sobre a premeditação do crime?
A defesa não teve acesso ainda ao inquérito, tá? Mas assim que a gente tiver acesso, a gente vai tomar as medidas necessárias e nós estamos aqui para garantir os direitos dele e nada mais. Vocês acabaram de ouvir agora, gente, o advogado de defesa do Matheus, que fala justamente que como ele não teve acesso ao inquérito, ele não tem como falar qual vai ser essa linha de defesa. Mas voltando ao assunto da premeditação, o delegado deixa bem claro que a Polícia Civil está com as duas linhas de investigação na mão, que eles ainda não sabem se foi realmente um surto ou se isso foi realmente premeditado, se ele teve tempo para realmente articular todo esse crime. Então a gente vai também aguardar um posicionamento aí, a conclusão dessas investigações para entender. A gente tem agora a sonora do delegado falando sobre isso. Vamos ouvir. Tem-se outros pontos a ser esclarecidos. Ainda trabalhamos com as duas possibilidades. Ou que o fato, em decorrência da briga inicial, gerou o estopim, ele resolve praticar o crime e depois tenta minimizar a consequência, primeira possibilidade. Segunda possibilidade, que foi premeditado, tá? Trabalhamos com as duas ainda, uma mais forte do que a outra, mas ao concluir as investigações vai ser devidamente esclarecido. Pois é, e hoje está marcada a missa de sétimo dia. Ela vai começar às 7h30 da noite, na paróquia Nossa Senhora da Divina Providência, no bairro São Luís, na região da Pampulha. E é para lá que eu vou ao vivo com o repórter Rafael Domingues. Rafael, uma tarde extremamente agitada, ninguém estava esperando por essa prisão e eu imagino que os familiares menos ainda. Uma missa de sétimo dia que já estava marcada. A pergunta que fica é como é que está por aí? Algum familiar foi? Como é que está a situação? Vai ter realmente uma missa de sétimo dia? Oi, Neste, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos assiste no JA. Vai ter sim, Neste, vai ter sim essa missa de sétimo dia em homenagem a Soraya Tatiana, que foi morto. O suspeito de ter matado essa professora foi o próprio filho, o que chocou muita gente. Eu dei uma volta lá por dentro da igreja e a gente vê os colegas, muitos amigos, muitos ex-alunos, muitos alunos, todo mundo bastante emocionado, todo mundo sem acreditar no que aconteceu, como que essa professora morreu de forma tão trágica e o principal suspeito de ter cometido o crime foi o próprio filho. Então, muita gente chorando, muita gente chegando, e eu vou conversar com dois ex-alunos dessa professora tão querida. Tudo bem? Nós estamos ao vivo no Jornal da Alterosa. Qual que é o seu nome? Meu nome é Arthur. Arthur, você foi aluno dela em qual ano? Eu fui aluno dela no 8º ano. E explica pra gente o que ela é a Soraya dentro de sala de aula. Ela era muito alegre, ela ensinava história, sempre contando de forma bem didática. Ela era uma professora muito adorada, ela sempre estava sorrindo em sala de aula. E essa morte do jeito que foi, pegou todo mundo de surpresa, né? Foi realmente surpresa, ainda mais com a última notícia do filho seu suspeito, eu fiquei meio chocado. E você, qual que é o seu nome? É Victor. Qual que é a sua última lembrança da Soraya, Vitor? Eu lembro que ela foi minha professora no 9º ano e ela sempre foi uma pessoa muito feliz assim da aula, era amigo de todos os alunos dela. E assim, ela era uma pessoa bem admirável. Eu lembro que ela foi minha professora coordenadora do nosso projeto. E eu só tenho memórias boas dela, assim. Foi há muito tempo. A última memória que eu tenho dela foi no corredor da escola esse ano, ela cumprimentando a gente, cumprimentei ela e tudo, só que naquele momento você não sabia que algo disso ia acontecer, sabe? Então, meio que a gente não aproveitou, sabe? Aí foi essa memória, assim, muita tristeza nesse momento. E ver que o próprio filho, que é o suspeito de fazer isso, ninguém imagina, né? Não, ninguém imagina um negócio desses, né? Alguém tão próximo, né? Alguém que tem que ser tão carinhoso, assim, tem que... Um filho, né? Eu nunca pensaria em fazer isso com a minha família, tudo é bem surpreendente, né? Muito bizarro. E a Soraya foi uma pessoa, a gente viu aqui muita gente emocionada, uma professora muito querida. Vai fazer muita falta para todos nós, principalmente para vocês. Qual que é o recado que você queria deixar para os familiares da Soraya? Todo mundo está em luto. O recado que eu tenho para dar é, assim, seguir em frente, porque ela era uma pessoa muito alegre, ela ia desejar que a gente ficasse, não feliz, né, mas que a gente aprendesse com o que ela ensinou pra gente, né, a sermos alegres, a sermos pessoas boas, né. Então acho que esse que é um ensinamento que ela daria para nós. Agora um desfecho que chocou todo mundo, né? Imagino que jamais ninguém imaginava isso.
Não, ninguém imaginava, foi uma bomba, assim. Eu nunca imaginaria algo desse tipo. Você chegou aí no enterro? Não, estava ocupado no dia. Porque no enterro ele chorou, né? Todo mundo que estava lá viu, né? Passou na televisão. E na verdade ele já sabia o que tinha feito, né? Pois é. Eu vi o vídeo na Itatiaia agora dele chorando no enterro e não consigo imaginar alguém fazendo isso com a própria mãe, né? Não tem nem o que falar, né, cara? Não, sem palavras. Muito obrigado, viu? Vamos, Oneste, vamos continuar aqui na porta da igreja, acompanhando essa missa de 7º dia. Eu vou voltar daqui a pouco daqui. Vai ter muitas homenagens para Soraya Tatiana, que foi morta, e o principal suspeito de cometer o crime foi o filho. É impossível não ficar chocado, né? Todo mundo fala sempre a mesma coisa. Uma pessoa alegre, uma pessoa que ensinava, tem dom maior do que esse, tem ensinamento maior do que esse, porque poder ensinar e levar conhecimento para outras pessoas não tinha. E acho que é unânime, não tem como a gente não ficar tão chocado com uma situação dessa. Obrigada, Rafa, daqui a pouco a gente se fala. Para até levar mais uma notícia para vocês. O Matheus França, de 32 anos, ele era um funcionário público. Ele fazia parte da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, da SEDESE. E como ele estava nesse cargo há quase 8 anos, cerca de 8 anos, a gente foi sim pedir um posicionamento da SEDESE, porque o próprio governador Romeu Zema já tinha postado nas suas redes sociais que o suspeito de ter matado a professora Soraya havia sido preso. E esse suspeito é um servidor público do Estado. Então, em nota, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, a SEDESE, ela informa que acompanha junto às forças de segurança do Estado a investigação a respeito de um homicídio cujo principal suspeito é servidor da pasta. Por decisão do gabinete da pasta, o suspeito será exonerado do cargo em comissão de livre nomeação e exoneração que ocupa. Cabe reforçar que os fatos investigados não guardam relação com a SEDESE. A pasta reafirma que não compactua com crimes, desvios de conduta ou quaisquer irregularidades eventualmente cometidas por servidores. Este foi o posicionamento da SEDESE em relação ao Matheus por ser um servidor há cerca de 8 anos. A gente vai para um breve intervalo, vamos dar uma respirada, toma uma água, mas fica comigo que no próximo bloco tem mais notícias, a gente volta a falar um pouquinho mais. Estamos de volta e aqui no telão a gente volta a falar sobre a missa de 7º dia da Soraya, a professora que foi encontrada morta debaixo de um viaduto, né, em Ribeirão, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. No telão vocês estão vendo nosso repórter Rafael Domingos, ao lado de Renato Rios Neto. Infelizmente, Renato, boa noite para você. Infelizmente, a honra de falar com você hoje nesse telão é por um motivo extremamente horroroso. Como é que você recebeu essa notícia, já que você que tem muita experiência na cobertura policial, como é que foi para você receber a notícia aí de que o filho foi quem matou a mãe? Oi, Inês, boa noite. Realmente uma honra estar aqui com vocês, apesar da notícia tão difícil de dar, né? De um filho que mata a própria mãe. Na verdade, né, eu já tinha adiantado no Alterosa Alerta que a Polícia Civil trabalhava com um suspeito, né? Um suspeito apenas e nada mais. Porque com as nossas fontes a gente já tinha chegado nessa informação, mas a gente não podia dar antes da polícia ter mais elementos, né, para chegar nessa autoria e também antes do mandato de prisão ser expedido. Então, o que a gente conversou com as fontes ligadas à investigação, que o que derrubou, né, esse rapaz aí, o Matheus, foi justamente as mentiras e contradições, porque ele, antes da polícia chegar no caso, ele já teria feito uma investigação paralela, né, e já mostrou para a polícia, ó, eu coletei essas imagens aqui e não mostram nada, só que as imagens eram de acordo com a mentira dele, né, daquele horário de 8h30 da noite. Então, o que a polícia achou estranho e fez o caminho reverso. Foi nas mesmas câmeras pegando horas antes. E aí, fazendo esse caminho, a polícia chegou até essa verdade, né? Que ele tinha matado ela, tinha levado o corpo no carro da própria mãe. Tudo isso horas antes de viajar para a Serra do Cipó. Então, é chocante, né? Estarrecedor saber que ele teve esse sangue frio de matar, ocultar o corpo, ir para a Serra do Cipó com os amigos, fingir que nada estava acontecendo. E no enterro também fingir que nada estava acontecendo, né? E Renato, e ele fazer o boletim de ocorrência falar que a mãe estava desaparecida, né?
Pois é, ele teve esse sangue frio, a imprensa mesmo, nós entramos em contato na Alterosa, né? No domingo, né? No domingo eu cheguei a fazer contato com ele, compartilhei nas redes sociais o cartaz de desaparecimento, ou seja, ele mobilizou toda a imprensa, toda a sociedade para um suposto desaparecimento, sendo que ele já sabia que tinha matado e que tinha ocultado o cadáver. Então é um caso que entra na história brasileira, né, junto com Suzana Richthofen e outros casos, de filhos que matam os pais e são dissimulados, né, que inventam uma mentira e vão para a imprensa e sustentam essa mentira até a verdade vir à tona. Né? Então, é realmente um caso estarrecedor. Renato, você é a referência na cobertura policial, tá atrás de todas as notícias. Vendo essa notícia foi uma das mais chocantes que você já nessa sua cobertura? Ah, com certeza, porque já cobrimos casos chocantes, como o caso da menina Bárbara, quando a criança, né, foi morta e estuprada lá em Neves, mas nesse caso choca porque é o filho matando a mãe. Qual é o elo mais forte que existe? Né? O amor de mãe, né? Você matar sua mãe, sustentar uma mentira, chorar na frente das câmeras no enterro, até ocorrer, cobriu para Alterosa o enterro, ele chorando copiosamente, abraçando, né? A gente conversou com um aluno aqui que os alunos consolaram ele no dia e no fundo ele sabia a verdade, né? Ele já sabia, né? Ele estava sustentando uma mentira para todos nós, para todo o Brasil, porque esse caso chamou a atenção de todo o Brasil. É chocante, né, saber isso, né? E por causa, ao que tudo indica, é por causa de dinheiro, né? Motivações devido aí a supostas dívidas, matou aquela que trouxe ele pro mundo, né? Empréstimos e caso de apostas foi o que a polícia falou. Por causa de dinheiro, ao invés dele tentar conversar com a mãe, preferiu agir do jeito que agiu, né? Pois é, agir do jeito que agiu e talvez vai saber se não foi premeditado, né? Já escolhendo esse dia que iria viajar, né? Vai saber se tem um seguro de vida também, tudo isso vai ser levantado pela Polícia Civil agora, né? Então é um caso que está apenas começando, mas agora a gente já sabe a verdade, né? E a verdade sempre nos surpreende, né? A realidade é pior que qualquer ficção. Renato, eu estou aqui com a carta que ele escreveu para a mãe dele, né? Hoje me despeço de você, mãe, maior e mais forte e mais bela parte do que eu sou. E dizer adeus a você é como tentar fechar um livro. Nunca mais vou parar de reler. Isso também é de um cinismo muito grande, né? É de um cinismo muito grande e nossa equipe fez contato com ele no dia, né? Nossa equipe fez contato sobre esse post e ele ficou todo preocupado, querendo saber quem que ele fez para os amigos mais próximos. Ele queria saber quem que mandou o print para a gente. Olha para você ver. Já era um indício, né? Ô, Nesh, o Renato está com escuta, pode fazer uma pergunta? Ô, Renato, você que tem as fontes aí, sempre traz notícias quentíssimas para a gente. A informação que a gente teve é, inclusive, que a Polícia Civil está indo até o apartamento da Soraya para poder periciar, né? Já que nessas investigações, a suspeita, né, que ele tenha matado a Soraya dentro do apartamento mesmo, é isso? Exatamente, do mesmo jeito que o carro, né, foi uma peça-chave, né, o carro da Soraya, porque num primeiro momento isso chamou a atenção. Por que o carro foi apreendido aí? Que vai juntando as peças. Então o apartamento também, né, vai saber se ele não limpou tudo, né, mas de qualquer forma o luminol e outras substâncias aí podem achar aí vestígios da briga, né, enfim. E eu acho que ele deixou o apartamento todo arrumadinho, porque no outro dia, quando chama um chaveiro, né, o apartamento estava todo arrumado. Mas com certeza vai ser palco de uma perícia nesse, né, agora, já que ele mesmo confessou o crime, né, então, e disse que foi lá. Então, realmente, certamente terão novas evidências lá, viu, Nesh? A gente... Mais alguma pergunta, Nesh? Acho que o fato que a gente fica mais chocado, todos nós da imprensa e acho que a população inteira que acompanhou o caso, Renato e Rafael, acho que vocês vão concordar comigo, é justamente esse fato dele estar extremamente devastado, se mostrar muito devastado, desesperado, triste, chorando copiosamente em todo tipo de contato que a imprensa faz com ele. Renato, você que já cobriu muitos homicídios, ver esse tipo de ação te assusta ou você acaba achando, entre aspas, normal por já saber como é que funciona a cabeça aí do autor?
Assusta bastante, não tem como achar normal, né? Não tem como. Isso aí é o ápice da maldade, da crueldade do ser humano e do cinismo, né? Igual o Rafa bem disse aqui, ele fez homenagens na internet, ele procurou a polícia para relatar o desaparecimento, ele mobilizou as redes sociais, ele chorou no enterro na frente de todo mundo. Então, assim, é um nível de manipulação, um nível de mentira que choca qualquer ser humano, um nível de frieza, né? Porque ele ali vendo a mãe no caixão e chorando para todo mundo ver, sendo que ele sabia a verdade, né? Chocante. Ô, Renato, muito obrigado. A gente está encerrando. Você termina aí comigo, Onete. Tem aqui o santinho da Soraya. Eu estava conversando com as pessoas também. Vai ter uma chuva de balões, vai ter uma passeata, vai ter uma carreata depois da missa, em homenagem à professora Soraya Tatiana, que foi morta e o suspeito é o próprio filho. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Renato. Eu vou pedir, gente, antes de despedir de vocês, que o pessoal da direção coloque a foto da Soraya em tela cheia pra gente. Eu despeço de vocês agora. Tenham um excelente final de semana aí, apesar de tudo. Mas a gente deixa essa homenagem. Eu vou dar o boa noite, a gente vai ficar em silêncio em homenagem à Soraya. Boa noite, pessoal.